Boa tarde, boa tarde. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Hoje voltamos com as nossas lives. Hoje a gente vai falar de uma parábola de uma mulher que persistiu. E essa parábola, ela nos traz sobre o posicionamento em relação à nossa fé, em relação ao pedir. As coisas cooperam para o bem. Então, nas últimas lives, nós falamos muito, sobre identidade, sobre perdão, sobre ajustar, o nosso emocional para que a gente possa realmente viver a identidade que somos perante a Cristo. Então, nós fizemos esse trabalho na semana passada. E hoje, estudando essa mulher, essa parábola, que é a parábola da viúva persistente. Então, hoje, estudando essa parábola, ela traz pra gente como orar. Porém, a gente só consegue orar se a gente tiver plena consciência da nossa identidade. Porque quando nós temos consciência dessa identidade, quando tratamos, esses traumas emocionais, quando perdoamos, quando tiramos tudo isso que vem carregando e distorcendo a nossa identidade, aí sim a gente consegue orar de uma forma onde a gente vai estar sendo sincera, do que a gente está sentindo, do que a gente está pedindo. E essa mulher hoje, ela traz a persistência. Porque às vezes a gente quer orar, a gente quer pedir, a gente tem clareza, só que a gente quer que as coisas aconteçam na hora, no ato. E não é bem assim que as coisas acontecem, Então, Jesus, ele trazia muitas coisas através de parábolas, porque ficava ali. E essas parábolas, elas, interessante que aqui fala que elas não são para todos. Então, a gente precisa pedir clareza, discernimento no entendimento dessas parábolas. E Jesus deixa o Espírito Santo, justamente para nos dar esse dom do entendimento. Então, essa parábola da viúva persistente, ela é uma parábola onde traz como devemos nos posicionar em oração. Então, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, aqui a gente vê para quem ele estava contando essa parábola. Ele estava contando para pessoas próximas, Então, os discípulos. Então, falava para eles, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Então, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Então aqui a gente tem um cenário, um juiz. E em outras versões da Bíblia fala que ele era até injusto, E ela ficava ali, naquele juiz, pedindo, faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou a atendê-la. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Então ela não saia do pé dele, Aquela mulher, aquela viúva estava lá pedindo, faça justiça. Então o Senhor continuou,
prestem atenção no que o juiz diz. No que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aqui acaba a parábola. Então, essa parábola, ela vem falar justamente sobre o nosso posicionamento em oração. Então, às vezes, a gente começa a orar, a gente começa a pedir, rezar, mas a gente quer que as coisas aconteçam imediatamente. Só que tudo tem um tempo. Para todas as coisas tem um tempo certo. E Salomão ainda fala, né? Ao tempo de plantar, ao tempo de colher. Então, essa parábola, ela traz aqui uma mulher que ela sabia, né? Que ela estava sendo injustiçada. Ela sabia que ela precisava daquilo. E ela insistia, né? E até de tanto insistir, aquele juiz deu o que ela pediu. E o Senhor fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Então, entra aqui. Nós devemos orar sempre e não desanimar e permanecer na fé. Então, nós devemos orar pedindo como quem já recebeu. E enquanto não recebemos, a gente tem que orar todos os dias. Porque Ele vai atender. Só que essa parábola, ela traz justamente isso, né? Da persistência na oração, na persistência na fé. Que nós devemos ser persistentes e devemos acreditar. Só que aqui, falando, veio algo muito importante. Nós estamos preparadas para receber o que estamos pedindo? A mesma coisa, eu tenho Davi, ele tem 6 anos. Ele é muito esperto. Ele é meu filho, eu o amo. Mas se hoje ele me pedir para pegar o meu carro e ir sozinho para a escola, eu vou deixar ele ir? Eu vou dar para ele isso? Eu sei que ele quer. Eu sei que ele vai conseguir, porque ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai chegar a esse momento. Mas hoje, eu posso fazer isso por ele? Então, o que a gente precisa fazer nessa persistência? Porque orar, ela vem da oração. Então, orar é orar mais ação. Então, a oração, ela não é só a gente orar e esperar. A gente tem que orar e agir. A gente tem que ser persistente, a gente tem que pedir, a gente tem que todos os dias ir lá. Pedir acreditando que a gente já vai ter, que a gente já vai conseguir. Mas a gente tem que agir. Então, muitas orações que às vezes não temos respostas é porque ainda não estamos preparadas. Porque Deus, Ele é um pai. Ele é um pai que nos ama. E Ele quer fazer a melhor coisa para nós. Ele é bom, Ele é justo. Ele quer trazer o melhor para nós. Mas Ele também conhece os filhos. Ele também conhece o filho e o que ele precisa naquele momento. O que ele precisa evoluir. O que ele precisa crescer. Então, hoje, o nosso convite é justamente esse. Nós precisamos orar. Precisamos pedir. Mas, ao mesmo tempo, pelo que nós estamos orando? Nós estamos preparados para receber? E muitas vezes a gente pede o financeiro. Sei sim, é a dor de muitas pessoas, a questão financeira. Então a gente pede, né, que Deus mande mais cliente,
né? No meu caso, eu tenho empresa, então mande mais cliente, me dê mais contrato. Mas eu tô preparada? Eu tenho estrutura? Eu tenho pessoas para atender? Eu vou conseguir responder todos da melhor forma? Dar o meu melhor para todos? Eu tô preparada para resolver todas as dores dessas pessoas? Então, às vezes, a gente não se prepara para receber o que estamos orando. E a gente acha que o financeiro, ele resolve tudo. Mas, na verdade, o financeiro, ele só potencializa o que nós vivemos hoje. Então, às vezes, a gente tá com problema no casamento e a gente acha que o problema é por causa do dinheiro. Mas, quando esse dinheiro vir, o problema vai ser muito pior. Ele vai só acelerar, porque dinheiro, ele é munição. Dinheiro, ele é uma munição. Então, se você tá vivendo bem, se você está entregando hoje no pouco, quando você tiver o muito, vai ser uma munição. Vai potencializar o que você faz hoje, no pouco. E isso pra tudo. Então, o meu marido, ele tinha uma crença muito forte em relação à prosperidade. E eu abri isso só no nosso evento, mas ele tinha uma crença muito forte, porque vinha de pai, vinha da família, né, de tios, de clientes. Então, tanto que é forte a questão das nossas crenças, da nossa identidade, se a gente não curar, porque a gente vai atrair pessoas que pensam como a gente, que vivem a mesma crença que a gente. Então, aquilo vai fortalecendo. Então, o meu marido, ele tinha uma crença muito forte, porque hoje eu agradeço por a gente não ter prosperado financeiramente o tanto que nós queríamos. Porque se meu marido não tivesse sido tratado como ele foi forjado, se a prosperidade financeira tivesse vindo muito antes, né? Claro, a gente prosperou financeiramente, porém, não como a gente gostaria. Só que hoje eu entendo que se essa prosperidade tivesse vindo antes, ela teria potencializado um sofrimento absurdo. E hoje eu não teria nem família, provavelmente. Então, toda oração que a gente pede, a gente deve orar, pedir, crer que já recebeu, ser persistente, mas nos preparar para receber. Então, nesse momento da persistência, é o momento de preparar o nosso coração, de preparar o nosso desejo. Então, semana passada a gente falou muito, né, sobre a mulher pecadora, sobre a mulher adúltera. E a gente falou sobre a origem do pecado, que o pecado, ele nasce do desejo. Então, a gente precisa sondar o nosso coração para ver o desejo do nosso coração. Então, às vezes a gente quer uma oração para trazer justiça, mas para mostrar o nosso ego. Para alimentar o nosso ego, não para fortalecer a nossa identidade, porque a nossa identidade é ser imagem e semelhança do Criador. E para sermos imagem e semelhança do Criador, nós temos que refletir Ele. Então, os nossos desejos, eles têm que coincidir com os desejos do Criador. Ele tem que coincidir com os desejos de Deus. E a gente precisa constantemente olhar os desejos do nosso coração. Então, a oração, ela vem de um desejo, ela vem de uma dor. Ela vem, e muitas vezes o desejo, ele vem da dor, da falta. Às vezes é carência, às vezes é uma necessidade de aprovação, às vezes é o ego mesmo, o orgulho. Então nós precisamos sondar o desejo do nosso coração. E olhar para nossa oração e ver onde nós precisamos nos preparar ainda. A nossa estrutura suporta?
a bênção, a oração que a gente está pedindo? Porque Deus, ele é justo, ele nos ama. E aí, entra em algo também, né, do merecimento, porque às vezes a gente nem consegue pedir. Eu não conseguia pedir, porque eu venho de uma família humilde, então meus pais não conseguiam me dar tudo. E durante muito tempo, muito nova, eu comecei a trabalhar muito nova para ter as minhas coisas. E durante muito tempo, eu tinha uma crença de que tudo que eu queria, eu só conquistava com o meu braço, com o meu trabalho, que eu não poderia pedir. E isso, às vezes, pode ser algo que, mas é com meus pais, com Deus, eu posso pedir. Não. É um reflexo, né? Porque eu era uma boa filha. Eu sabia a condição que os meus pais tinham. Eu sabia que eu não podia pedir tudo. E eu tinha sonhos. Eu tinha vontades, eu tinha desejos. E eu ia atrás dos desejos com o meu braço. Falei assim, não, então eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Eu lembro que eu fazia até planilhinha. Eu não tinha Excel, né? Mas eu tinha as minhas anotações. Eu quero montar isso aqui no meu quarto. Eu ganho tanto, eu já dei aula particular pra minha prima, já fui babá, depois eu fui atendente uma lan house, e depois eu já mudei, né, pra Brasília, e aqui eu sempre trabalhei também. Meus pais não tinham condição de me sustentar aqui, né? Então eu tinha que trabalhar porque eu estudava. Então eu trabalhava o dia todo, estudava à noite. Eu dormia umas 4 horas por noite para sustentar tudo isso. Porque eu tinha sonhos, eu tinha desejo, mas eu precisava conquistar tudo no meu braço. E isso foi anos dessa forma. Recebi uma ligação aqui. Só que isso trouxe uma resistência no merecimento. Eu mereço ganhar, né? Às vezes a gente pede ali, vou pedir pra Deus, ele vai me dar, porque ele é bom, ele é justo. Eu tô sendo uma boa filha, eu tô agradando ele vai me dar, eu mereço. Só que eu não pedia. Eu não sabia pedir. Eu não sabia orar pedindo. Eu sabia orar agradecendo, eu sabia orar, às vezes, expondo a minha dor, mas eu não sabia pedir. Por quê? Eu sempre achei que eu precisava fazer tudo no meu braço. Eu precisava resolver meus problemas. Eu errava, eu pecava, mas eu tinha que resolver, porque sempre foi assim. Então, essas pequenas coisas nos impedem de acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por isso que temos que sondar tudo que nós vivemos no passado, os nossos sentimentos, porque tudo é gatilho. E isso me afastava até de assumir meu papel como mulher dentro do casamento. Porque se o meu marido ele tem que prover, eu tenho que deixar ele prover. Eu não posso estar no lugar onde eu sou autossuficiente, onde eu consigo fazer tudo, onde eu dou conta de tudo, onde eu não preciso de ninguém. Porque se o meu papel como mulher é ser auxiliadora, então eu preciso aceitar ajuda. Eu preciso aceitar ser cuidada. Só que quando nós estamos no papel de eu faço tudo, eu consigo fazer tudo, eu sempre fiz tudo por mim, ninguém, né? Eu sempre consegui conquistar as minhas coisas por mim, eu não preciso. Então nós nos afastamos não só do nosso marido, mas principalmente de Deus. E quando nós estamos nesse lugar, muitas vezes a gente está no nosso ego, no nosso orgulho, porque a gente precisa manter, né, esse posicionamento, porque se eu fizer diferente eu sou fraca,
eu sou incapaz. E então, isso vai só nos afastando. Porque a partir do momento que eu não preciso de Deus para resolver meu problema, eu não oro. Eu não oro sempre. Eu não oro sem desanimar, porque eu vou cuidar disso. Eu não preciso dele. E lógico que Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. Como eu falei, a oração, ela é orar mais ação. Então a gente tem a nossa parcela. Então a gente faz o que é possível e Deus faz o impossível. Então tudo que nós formos fazer, temos que colocar a intenção, o desejo no coração. Que agrade a Deus. Que seja da vontade dele. Então quando a gente ora, né, o Pai Nosso, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa oração, gente, e você acredita que eu fui aprender essa oração? Porque antes eu só replicava, eu decorei, e é Pai Nosso que está no céu, santificado, ia repetindo. Só que, quando eu fui ensinar essa oração pro Davi, ele parava em cada versículo. Ele parava, Pai Nosso que estás no céu. Ele tá onde, mamãe? O que é reino? E ele ia me perguntando, e eu fui. Cada dia ele parava numa parte e me perguntava. E aí eu fui vendo o poder dessa oração. Porque ela fala tudo. Ela pede, ela agradece. Por isso é uma oração completa. Que foi Jesus que deixou para nós, né? Então ele glorifica ao Senhor, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então quantas vezes a gente faz só pelo nosso ego, pelo nosso querer, e a gente esquece de glorificar quem é o dono, né, de tudo, dono da nossa vida, ele que tem o controle de tudo, ele que sabe de tudo. Então, hoje, essa parábola, ela vem justamente para nos trazer esse posicionamento de filhas que entendem o seu papel de filha, que sabem que podem pedir. Nós somos filhas, nós somos amadas. E os planos que Deus tem para nós é de nos fazer felizes, é de nos fazer bem, é de nos fazer prosperar. Não são planos de mal. Ele não quer o nosso mal. Então ele não quer o nosso sofrimento. Porém, a gente precisa entender de processo, a gente precisa entender de plantio, de colheita. Porque muitas vezes decisões passadas levaram a gente a colher o que estamos colhendo hoje. Muitas vezes não. Sempre o que a gente vive hoje é colheita do nosso passado. Então o nosso presente, ele é o nosso passado. Então, hoje, a gente precisa olhar para o que a gente vive hoje, entender que ele foi colheita do nosso passado. E se o nosso presente hoje não tá bom, não tá alegre, não tá confortável, a gente precisa olhar para as decisões que a gente teve no passado. O que eu me comportei no passado que eu fiz de errado? O que eu decidi que me trouxe até aqui que não tá legal? O que a minha conta bancária tá falando sobre as minhas decisões no financeiro? Eu tô muito emocional? Eu tô com medo? O que tá falando? Porque quando a gente começa a analisar a nossa vida hoje e analisar não viver no passado, porque a gente tem 3 doenças. A gente tem a doença do passado, que é a depressão, que é quem vive no passado. Quem vive das glórias e dos erros do passado. Então, você tá hoje, mas você todo dia vive. Mas quando eu tava lá no meu trabalho antigamente, nossa, eu vivia. Nossa, era muito bom. Então, sua vida é baseada no passado. Eu deixei aquele passado, mas eu quero voltar para ele.
eu quero estar lá, então eu fico infeliz. Eu não quero viver o hoje. Eu fico trancada, eu fico no escuro, eu fico sozinha, eu não quero ver ninguém, porque eu quero estar lá no meu passado. Essa é a depressão. A ansiedade, ela é a doença do futuro. Então é quando a gente fica muito ansiosa pelo futuro, pelo que vai acontecer, que nem ainda aconteceu, ainda vai acontecer, a gente nem sabe. Então eu fico lá no futuro. E aí, você tá lá no futuro, mas você não tá fazendo nada hoje. Você tá com medo de alguma coisa acontecer no futuro, mas você não faz nada hoje pra evitar que isso aconteça. Você não se planeja, você não muda hábito, você não muda de lugar. Então você mantém a sua vida do mesmo jeito que você vai chegar no lugar que você tá com medo. Porque você só tá com medo lá do futuro, preocupada com o futuro, ansiosa, mas não faz nada pra mudar, pra prevenir. E aí tem a doença do presente. O que é a doença do presente? É a procrastinação. A gente sabe o que precisa fazer, mas procrastina. A gente não faz. E então, esses 3 lugares, eles nos deixam afastados disso daqui, do nosso lugar de filho. Então a gente precisa olhar para o que tá causando esses sentimentos na gente, depressão, ou de ansiedade, ou de procrastinação, para entender onde foi, qual é o gatilho. Por exemplo, eu falei que era o meu de pedir, que eu não sabia pedir. Então eu não sabia orar pedindo. E aqui ele fala que a gente deve orar sempre e sem desanimar. Então, Jesus, ele é o Pai que quer que a gente dependa dele. Aqui fala, né, que a gente deve ser como crianças. Mas muita gente interpreta criança como inocente. Só que uma criança, o que ele é? Ela é do pai. Ela é dependente. Então, meu filho hoje, ele é 100% dependente de mim. Ele não faz nada sem depender de mim. Eu que autorizo, eu que oriento, eu que escolho muitas vezes o que ele vai fazer. Então, hoje ele depende de mim. Então, Deus, ele quer que a gente seja dependente. A gente tem nossas vontades. A gente tem nossos sonhos, nossos desejos. Mas antes da gente ir executar, ir atrás deles, primeiro a gente precisa alinhar as nossas vontades ao do Pai. Alinhar os nossos desejos ao do Pai. Alinhar o nosso caminho. Aí sim a gente vai estar plantando hoje para colher isso no futuro. Então, o primeiro passo, a gente precisa sondar o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas dores, os nossos sentimentos. Por que eu tô sentindo assim? A gente não pode aceitar nada. Lá em Filipenses fala os pensamentos que a gente deve ter. Deixa eu achar aqui. Que é muito importante, porque isso daqui Filipenses. Eu vou ter que achar aqui. Mas lá em Filipenses fala os pensamentos que a gente deve ter. Então, se a gente tá tendo pensamentos contrários a isso, a gente tem que sondar. A gente tem que entender por que eu tô tendo pensamento que não vai me fazer bem. Que eu vou sofrer, que eu vou me quebrar. Isso não é os pensamentos que devem ter no meu coração. Pensamento. Filipenses. Então, tudo isso. Filipenses 4:8.
Então aqui em Filipenses fala, ó, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, como que a gente alinha com Deus? Os nossos pensamentos. A gente precisa alinhar os nossos pensamentos. E nós somos o que acreditamos. Lá em Provérbios fala, assim como você pensa, você é. Então, se a gente tem pensamentos ruins sobre nós vamos ser aquilo que a gente está pensando. Então, a primeira coisa que a gente precisa sondar aqui, para ir para a oração, os nossos pensamentos. Então, se hoje a gente não tem os pensamentos aqui de pedir coisas boas, a gente vai pedir para Deus tirar esses sentimentos da gente. E a gente tem que pedir incansavelmente, né? Então, aqui lá na Viúva Persistente, ele fala como que a gente deve orar sempre e sem cansar, sem cessar, até conquistar. Então, a gente não pode aceitar uma vida onde a gente não tem esses pensamentos. E aqui, né, hoje é uma história bem curta, uma parábola bem curta, mas que ela traz algo muito importante para nós. E a gente está vindo nessa jornada, né, estudando várias mulheres, vários posicionamentos. E tudo isso para quê? Para que a gente possa olhar para a nossa vida. Essas histórias que tem aqui, elas não são para ficar lá. Elas são ensinamentos de comportamento, de o que eu devo modelar para ser próximo a elas. Ou para evitar, né? Então, muitas mulheres aqui, elas ensinam a gente o que não fazer. Por quê? O caráter de Deus não muda. O caráter de Jesus não muda. Então, nós temos que olhar para essas histórias e entender o que aproximou essas mulheres de Deus ou o que afastou elas. E hoje a gente tem, né, muitos extremos. Temos a mulher empoderada e a mulher feminina. E muitas mulheres, né, ensinam que a feminilidade é o quê? A forma de se vestir, a forma de falar. Mas nada define melhor a feminilidade do que o quanto essa mulher ela revela Deus. O quanto essa mulher revela Deus nas suas decisões, nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu posicionamento, na sua forma de vestir. Então hoje, se Deus chegasse aí do seu lado, Jesus chegasse e te convidasse para o encontro, você estaria pronta para sentar com Ele? Vestida, na forma de falar, na forma de se comportar. Essa é a verdadeira feminilidade. É quanto a gente revela Deus através de nós. E Jesus, ele orava muito. Então ele tinha tantos momentos com Deus. E nós estamos entregando quantos momentos para Deus? E às vezes a gente acha, mas eu não tenho tempo de parar aqui, sentar, abrir minha Bíblia e ler. Eu não consigo esse tempo. É tantos afazeres. Marta, né? Marta. Mas nós precisamos aprender a fazer isso durante tudo que a gente está fazendo. Porque se tudo é para Ele, então por que eu tenho que separar? Agora é o blocozinho de devocional, de ler a Bíblia, de falar com Deus.
Depois daqui, saiu daqui, o momento, Deus ficou lá, agora eu vou para as minhas atividades de casa. Agora eu vou arrumar a casa, agora eu vou resolver aqui. Vou ficar com os filhos, agora Deus não tá aqui. Só que aí a gente precisa aprender o quê? A estar com Deus nesses momentos também. Porque quando Deus fica lá, a gente vai fazer essas outras coisas sem Deus, a gente vai com má vontade, cansada. Porque se for da nossa vontade, do nosso corpo, o nosso corpo ele quer poupar energia. Ele quer ficar parado, né? E que tudo chegue para ele. Ele quer poupar energia. Deus me livre de me movimentar. Então, tudo que é ação, o nosso corpo não quer. E aí, se a gente deixa Deus, a gente não vai ter à disposição para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa casa, do nosso marido. Deus me livre, meu marido hoje fez uma raiva. Eu vou ir lá lavar a roupa dele. Eu vou lá fazer comida. Vou nada. Vou nem... Mas Deus não tá nesse lugar aí. Quando a gente fala assim, quando a gente se comporta assim, quando a gente tá querendo fazer algo por outro a partir da nossa vontade, Deus não tá ali. Porque se a gente tá querendo fazer algo para agradar o outro ainda, a gente já tirou Deus da conta. A gente já tirou Deus aqui. E às vezes pode vir falar, mas agora tudo é Deus, né? Tudo. Mas não tem como tirar. E o pior erro que sempre nos falaram foi que igreja, né? Política e futebol, né? Não se misturam. A gente não se discute. E isso foi o pior erro, porque a gente se molda. Eu posso falar de Deus, mas só lá na igreja. Aqui eu não posso falar. Lá na minha empresa eu não posso falar. Então, nós precisamos, primeira coisa, alinhar. E se hoje o sentimento não tá esses aqui que eu li, nós precisamos orar pedindo. Deus, alinhe o meu sentimento com o seu, alinhe minha vontade com a sua, tira esse sentimento de angústia, esse sentimento de carência, essa necessidade de aprovação, de validação, esse sentimento de solidão, de estar sozinha. A gente não tá sozinha. A gente precisa ser preenchida, esse sentimento de falta, esse sentimento de rejeição. Eu não sou essa mulher. Eu não fui criada para ter isso. Não é a vontade de Deus para minha vida. E aí, quando nós começamos, primeira coisa, entender a nossa identidade, orar pedindo para que Deus tire tudo que está afastando da gente estar próximo, estar revelando essa perfeita e boa vontade de Deus aqui. Vamos orar. E aí a gente começa a liberar o nosso merecimento. Aí nós começamos a liberar a nossa oração de pedido. Que a gente vai pedir. E vai pedir crendo que a gente já recebeu. Então a gente precisa pedir coisas boas também. Não é só para tirar dor. Não é só para aliviar. A gente precisa acessar as promessas dele boa também. Então, às vezes, a gente acha que o lugar de Deus é só no sofrimento. Então, a gente vai pedir só quando a gente está sofrendo, quando está doendo. Aí a gente se aproxima, a gente está próximo. Mas o lugar dele não é esse. O lugar dele não é só esse, né? Na verdade. Então, a gente precisa entender que ele está com a gente o tempo todo. E então, que essa parábola hoje faça refletir sobre o quanto temos sido persistentes em nossas orações. E enquanto a gente persiste, né? A gente orar sem parar e persistir, que a gente se prepare. A gente tenha claro a nossa colheita.
e que a gente se torne a mulher para receber aquelas bênçãos, aquelas promessas que Deus colocou pra gente. E a gente já tá aqui com mais de 40 minutos de live. Todas as outras lives estão no YouTube, tá? Então, quem ainda não assistiu, pode ir lá. Todas as lives estão lá. A gente já falou de muitas mulheres. A gente já falou de Ana, de Marta e Maria, de Joquebede, de Abigail. Então, muitas mulheres. Eva, Ruth, Esther a gente ainda não falou. Vamos falar de Esther. E amanhã, meio-dia, eu volto. Então, a gente vai fazer nossa live. Eu vou ver a mulher que iremos falar amanhã. Mas que hoje a gente possa ser como essa viúva, persistente. Que a gente não perca a nossa fé. Então, tenha um excelente resto de dia aí, né? E até amanhã.